Estamos de volta às 6h19. Você tem acompanhado aqui na TV A Crítica o caso da carioca Michele Moreno, de 22 anos, que caiu no alto de uma cachoeira no município de Presidente Figueiredo. Ontem, 11º dia de buscas, os bombeiros encontraram indícios de que o corpo dela pode estar preso em uma fenda entre as pedras. O repórter Fred Rocha volta a falar com a gente agora ao vivo. Tem mais detalhes dessa história. Fred, essa operação dos bombeiros é arriscada e algumas estratégias, inclusive, não deram muito certo ao longo desse tempo aí, 11 dias já à procura desse corpo por causa do grande volume de água, da força da corredeira, como a gente sabe lá, é bastante forte. Que indícios agora são esses que foram identificados e podem levar ao corpo da turista? Olha, Daniela, a equipe do Corpo de Bombeiros identificou ontem, em parte de uma fenda, que eles conseguiram ter acesso, os bombeiros conseguiram ter acesso, um forte odor, o que pode ser indício de que o corpo esteja em decomposição ali naquela parte devido ao tempo, né? Este acidente ali na cachoeira aconteceu no dia 8 de julho, como você falou, ontem foram realizadas as buscas, elas entraram pelo 11º dia. Além disso, os bombeiros também conseguiram avistar o que seria um couro cabeludo, o que pode ser da Michele. Mas não há como ter essa certeza, porque de fato ainda não foi visto o corpo completamente para poder o Corpo de Bombeiros afirmar com toda a certeza de que se trata, sim, do corpo da turista carioca que caiu da cachoeira no dia 8 de julho. Ainda assim, os bombeiros vão continuar as buscas ali naquela área, que é de difícil acesso, como você já adiantou, até mesmo pela força da água, que é muito grande. Inclusive, os bombeiros disseram que contam também com a ajuda do tempo, porque quanto mais chove naquela região, mais forte fica essa corredeira e aí dificulta ainda mais o trabalho deles, que estão utilizando aquelas técnicas de rapel para poder conseguir ter acesso ao local exato onde eles acreditam que o corpo esteja. A Michele caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros ao tentar tirar uma selfie. A turista carioca que estava conhecendo a cachoeira lá em Presidente Figueiredo, cachoeira do Santuário, e desde então o corpo dela está sendo procurado, uma situação bem difícil. Segundo informações, a família está aqui no estado do Amazonas, veio lá do estado carioca para acompanhar essas buscas e o Corpo de Bombeiros todo dia tem dado um boletim meio que informal até à imprensa para explicar as dificuldades que tem encontrado ali naquela área para fazer então essas buscas, e o objetivo principal, lógico, é encontrar o corpo, entregar à família para que tenha um enterro digno, já que tem sido um momento muito doloroso para todo mundo, viu, Daniela? É verdade, Fred, uma triste história, realmente, é uma das cachoeiras mais conhecidas lá de Presidente Figueiredo, uma das mais bonitas e, sem dúvida, uma das mais perigosas também. Ela é bastante alta, quem já foi lá sabe que o volume de água realmente é muito grande e a gente pode imaginar a dificuldade que o Corpo de Bombeiros está tendo para fazer esse resgate do corpo. Realmente é uma triste notícia pela tragédia, mas pelo menos existe agora essa novidade, a informação de que, quem sabe, o corpo pode ser resgatado e entregue para a família, como você disse. Obrigada pelas informações, Fred. A gente se fala mais tarde. Na quarta-feira, alguns traficantes do Jorge Teixeira impediram a operação de vacinação contra o sarampo, um verdadeiro absurdo, a gente já discutiu, inclusive, aqui. Eles intimidaram agentes de saúde que estavam pelas ruas do bairro tentando fazer a vacinação de casa em casa. Em resposta, a Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento em bairros da Zona Leste. A população, claro, aprovou a ação, deveria ser feito isso, inclusive, todos os dias. Vamos ver a reportagem. A operação começou no início da manhã desta quinta-feira. Policiais da Rocan, Força Tática e COI reforçaram a segurança em bairros da Zona Leste da capital. O Detran também participou das abordagens. Estas duas motos foram apreendidas porque tinham restrições de roubo. Conseguimos apreender 2 veículos, um a gente sabe que foi roubado hoje pela manhã ainda não estava nem registrado a ocorrência, a vítima ainda estava indo na delegacia. E o outro a gente sabe que é clonado, estamos vendo a procedência, saber quando que ele foi roubado, se é furtado, o que aconteceu. E um indivíduo já está preso. E temos também 2 detidos, um por um mandado de homicídio e o outro a gente está verificando a situação dele porque não está abatendo o nome ali com a identidade.
A ação aconteceu depois que agentes de saúde denunciaram uma intimidação feita por traficantes. O grupo teria impedido os profissionais de vacinarem crianças contra o sarampo. Quem passou pelo local durante a abordagem dos policiais aprovou a iniciativa. É mais seguro para todo mundo, né, irmão? Principalmente para a gente que trafega todo dia por aqui, esse horário. O secretário de Segurança Pública, Anésio Paiva, disse ontem que a Secretaria Municipal de Saúde falhou ao não informar que realizaria a operação de vacinação no Jorge Teixeira. Afirmou ainda que apenas soube do caso através da imprensa. Vamos ver o que ele disse. O fato de ontem não chegou pelos nossos canais competentes. Não chegou via 190, não chegou via 81, não chegou através de delegacia, não chegou através de meio nenhum de segurança. Esses fatos têm que ser comunicados imediatamente, tá? Para a gente apurar e dar a resposta imediata. Que é o que a população quer e precisa, sem dúvida nenhuma. Prefeitura de Manaus não cumpre diretriz da Política Nacional de Atenção Básica do governo federal. O município deveria ter atualizado as informações dos agentes de saúde. Agora, 70% desses agentes foram descredenciados aqui na capital, o que na prática significa que recursos federais deixarão de ser repassados para cá. Olha só, gente, que absurdo, como se a gente não estivesse precisando de dinheiro para a saúde pública, né? E isso pode afetar diretamente, por exemplo, a campanha de vacinação contra o surto de sarampo. Vamos ver. Foram mais de 2.500 agentes descredenciados só em Manaus. Restaram menos de 1.000 profissionais autorizados para trabalhar recebendo os recursos federais. Em todo o país, a capital amazonense foi a mais prejudicada com o efeito dessa medida. A justificativa apontada pelo governo federal foi o descumprimento do prazo de cadastro no Sistema Nacional de Saúde, que encerrou em setembro de 2017. A Prefeitura de Manaus deveria ter atualizado os dados dos agentes que trabalham na atenção básica do município a cada 4 meses. Em junho deste ano, em uma outra portaria, mais de 230 equipes já tinham sido descredenciadas. As equipes são formadas por, no mínimo, 4 profissionais. Um médico generalista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Cada grupo é responsável por uma média de 3.000 pessoas, fazendo visitas mensais de casa em casa. Eles são responsáveis, por exemplo, por verificar o cartão de vacinação de todos da família. Este especialista em medicina comunitária explica que sem o trabalho dessas pessoas, o combate em um momento de epidemias se torna ainda mais complicado, principalmente agora que o estado enfrenta um surto de sarampo. Quando se trata das equipes, o problema tende a ser um pouco maior, porque imagina que você tinha a oferta de serviço de atendimento médico e passa a não ter, pela inexistência da equipe. Você teria uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, fazendo, por exemplo, procedimentos de curativo, inclusive executando a vacinação. E, de repente, toda essa estrutura não existe mais e o comunitário ele perde temporariamente a sua referência e tem que buscar outros serviços. Na prática, o que funciona é que os serviços outros vão ficar mais superlotados. Desde a primeira vez que foi notificada sobre a redução dos repasses federais, a Prefeitura também já foi questionada por parlamentares sobre o impacto dessa medida. E até agora não houve resposta. As equipes são financiadas, parte pela Prefeitura, parte pelo governo federal. E quando o governo federal tira o time de campo, a conta recai toda para a Prefeitura de Manaus. Então, a gente precisa estar atento para isso, para que não haja diminuição do contingente, do número de equipes que estão atendendo o nosso povo. O assunto ele é delicado e merece uma atenção especial e esclarecimentos junto à Prefeitura de Manaus. É isso que a gente está buscando. Já o líder do prefeito na Casa Legislativa garante que não há prejuízos para a população. O governo federal modificou a forma de avaliação dessas equipes. Se tornou mais rígida, mas a Prefeitura já vai ter agora, a partir desses próximos dias, 62 equipes que vão ser recredenciadas. A imunização, a vacinação na questão desse problema da epidemia de sarampo, mas também a rede estadual está ajudando e nós também estamos trabalhando com a iniciativa privada também.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse apenas que o descredenciamento de agentes comunitários aconteceu em todo o país, não só aqui em Manaus, por causa das novas regras, como já foi dito aí pelo vereador, das novas regras de financiamento do Ministério da Saúde. De qualquer jeito, mudou a regra, né? Deveria ter aí um tempo hábil, ainda que rápido, ainda que seja um tempo muito pequeno, deveria ter tido uma atenção especial para não haver esse descredenciamento. Não é porque os outros também tiveram descredenciamento que justifica que a gente vai ter também. Foi em todo o país, então tá tudo bem. Não, né, gente? A gente tem que ter mais atenção, principalmente nessa área. Semana passada, nós falamos do caso daquele bebezinho que acabou morrendo depois de receber uma dose de medicamentos 10 vezes maior que a recomendada. Um absurdo, uma tragédia para a família. Esse foi um caso muito triste que envolveu um médico sem registro profissional. Mas você sabia que casos de intoxicação de medicamentos são comuns entre as crianças dentro das nossas próprias casas? O maior perigo é o descuido de deixar remédios ao alcance das crianças. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou que todos os dias, ao menos 37 crianças e adolescentes são afetados por esse tipo de intoxicação. Conheça agora alguns sinais que podem mostrar se uma criança ou adolescente fez uso inadequado de medicamentos. Mãe de 3 filhos, a Silmara sempre teve atenção especial com os remédios. Em casa, os medicamentos estão sempre bem protegidos, longe do alcance dos pequenos. Eu acho que eu li que a maior causa dos acidentes domésticos com criança envolve medicamentos, então eu sempre fui muito cuidadosa com relação a isso. Eu sempre mantenho fora do alcance deles. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria revelou um dado preocupante. Em todo o país, todos os dias, 37 crianças sofrem intoxicação por causa de medicamentos. A situação se mostra ainda pior quando levados em consideração dados registrados ao longo de 18 anos pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. Nesse período, foram mais de 245 mil casos notificados e 240 mortes. Quando eu suspeitar que uma criança ingeriu, ou mastigou, ou engoliu alguma medicação em casa. Então, ver irritação nos olhos, na boca, no nariz, até mesmo convulsão e alterações de pele também, queimação ou até mesmo irritação, dor no estômago, na mucosa da boca, são dentre eles os sintomas, né? No Amazonas, entre 1999 e 2016, foram registrados 910 casos de intoxicação por medicamentos e 2 mortes. A mais recente aconteceu no município de Santo Antônio do Içá, quando um bebê recebeu uma dosagem 10 vezes maior que o recomendado por um médico sem registro no CRM. Este pediatra lembra que o risco para as crianças é maior por causa do metabolismo, que é mais acelerado do que o dos adultos. O consumo dessa substância no organismo é muito mais rápido, então os sintomas vão aparecer mais rápido e, às vezes, mais intenso. Por isso, pais e responsáveis precisam sempre estar atentos. Em casos de intoxicação, procurar o mais rápido possível um pronto-socorro. E nunca tomar medicamento sem prescrição médica, né? Que isso é o mais importante. Sempre que eles sentem alguma coisa, a gente corre para o pronto-socorro. E tem que dar o exemplo também, né? A gente não pode sair tomando remédio na frente das crianças, que elas acabam se habituando também com esse mau hábito e podem repeti-los, o que a gente mostrou aí na reportagem, que é perigosíssimo. No final, você viu também a mãe colocando ali em cima do armário, num lugar inacessível, uma caixa fechada, trancada. Tem que ter cuidado, porque a situação é bem séria. Vamos agora para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, conversar ao vivo com o Cleiton Pascarelli, que está lá ao vivo também. Sempre um prazer falar contigo durante as manhãs, Cleiton. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Ontem a gente falou sobre o leilão da Eletrobras, agora trazemos de novo nesse puxa-encolhe a notícia de que provavelmente vai ser suspenso de novo? Exatamente. Falamos que foi marcado para o dia 30, né? De agosto. Isso, 30 de agosto. Já com autorização aí do BNDES. Agora o Ministério Público Federal enviou uma recomendação tanto ao BNDES quanto a todos os envolvidos, né? Também aí ao Ministro de Minas e Energia, para que se suspenda essa venda até que um projeto que tramita no Senado Federal seja concluído e até que o Tribunal de Contas da União tome uma decisão
sobre um estudo de deliberações voltado também para essa questão da venda dessas distribuidoras. Vale lembrar que não é só a Amazonas Energia, né, que deve ser vendida aí. Também tem a venda de outras cinco distribuidoras que são controladas pela Eletrobras aqui no Norte e também no Nordeste. Esse projeto que tramita lá no Senado trata principalmente sobre a questão de como criar estratégias para essas distribuidoras que estão com grandes prejuízos orçamentários, com problemas de investimento e outras questões mais. Na terça-feira passada, inclusive a Câmara dos Deputados já tinha tomado uma decisão que favorecia a venda dessas distribuidoras. Agora está dependendo do Senado. E por isso o Ministério Público Federal está dizendo, espera lá, segura esse leilão aí, segura essa venda, até que tudo, né, caminhe tanto no Senado quanto no Tribunal de Contas da União. É bom lembrar que os urbanitários são contra essa venda e os parlamentares entendem essa suspensão da venda como uma vitória para os trabalhadores. Na verdade, tem alguns setores contra, você falou dos urbanitários, teve inclusive, está na manchete, está na capa do jornal A Crítica, uma mobilização que teve sobre esse assunto, né? Os urbanitários acabam tentando ajuda da população ao afirmar do aumento, que pode chegar até 200% na conta de luz. As pessoas que defendem essa privatização dizem que não é bem assim, existem regras, enfim. É um puxa-e-colhe muito grande, mas que, sem dúvida nenhuma, de alguma maneira vai afetar a vida de todos nós, né, que pagamos impostos, que temos a conta de luz. A gente sabe que a conta de luz não está fácil para ninguém. Por outro lado, a gente sabe também que há uma necessidade de sanear as contas públicas. Quer dizer, é uma situação que precisa mesmo de muito debate, né, Cleiton? Exatamente. Inclusive, por enquanto, isso é uma recomendação só do Ministério Público Federal. Ele está aguardando, inclusive, uma resposta tanto do Ministério de Minas e Energia quanto do BNDES até o dia 23 desse mês. Foi o prazo dado pelo MPF. Se não vier uma resposta positiva, aí ele deve acionar a Justiça de outra forma. E é um passo a passo que a gente vai acompanhando aqui na TV e na rádio também. Agora vamos falar de um assunto talvez mais urgente. Foi prometida aí paralisação dos rodoviários, mas até agora as informações que a gente tem aqui pela televisão é que está tudo funcionando normalmente. Você tem alguma nova informação de algum ouvinte aí da rádio? Não, a informação que nós temos é que realmente os ônibus estão circulando normalmente, mesmo com o anúncio feito pelos rodoviários, né, de que hoje haveria aí uma paralisação por conta de salários atrasados e que eles, inclusive, conseguiram na justiça aí, né, na verdade, uma determinação do TRT da 11ª Região, vem dizendo que caso houvesse essa paralisação, eles teriam que circular aí com 70% dos ônibus, então só poderiam parar 30%. Hoje, às 9 horas da manhã, tem uma reunião lá no Ministério Público do Trabalho. Vamos aguardar aí para ver o que pode acontecer nas próximas horas. Pelo menos, normalmente, eles fazem essa paralisação logo nas primeiras horas da manhã, às vezes nas garagens, às vezes, como infelizmente aconteceu de forma recente, nos terminais, quer dizer, as pessoas acabam saindo de perto de suas casas, vão para o local de trabalho, para onde vão o seu destino durante o dia, de repente ficam no meio da viagem, porque ficam em um dos terminais, né? A gente viu que, infelizmente, isso aconteceu aí algumas vezes já esse ano. A gente espera que isso não aconteça na manhã de hoje, porque no final das contas, quem principalmente é prejudicado é a população que ou não consegue sair de casa ou, pior ainda, fica abandonado no meio do caminho, né, Cleiton? Exatamente, esse é que é o pior. E vale lembrar que semana passada os rodoviários fizeram uma paralisação ali no T1, né? No terminal da Constantino Neri, e foi a partir dali que eles disseram que hoje paralisariam o sistema. Não paralisaram, mas estamos aguardando aí o que pode acontecer nas próximas horas. Com certeza, a cobertura aqui do jornalismo, tanto da TV A Crítica quanto da FM O Dia, deve trazer informações ao longo da manhã.
Cleiton, sempre um prazer falar com você. A gente se despede agora. Volte sempre. Muito obrigada. Na segunda-feira, Adriane Diniz, que tá dodói, por isso você sabe, as pessoas que acompanham a gente também pela rádio, se não souberem, estão sabendo agora. Eu tô aqui essa semana para substituir a Drica, Adriane Diniz, que é a titular desse espaço, mas tá dodói, mas volta segunda-feira. Então, um grande beijo para você, todo mundo que acompanha a gente pela FM O Dia também. Ótima sexta-feira e fim de semana para todos nós. Obrigado, sempre bem-vinda e obrigado pela companhia durante essa semana. Até a próxima. Tchau. Tudo de bom. Obrigada. Olha, já já a gente volta com os detalhes do concurso da UFAM e as notícias do esporte. O Iranduba reassumiu a vice-liderança do grupo 1A1 do Brasileirão Feminino ao vencer por 5-0 goleada na noite de ontem. Até já.